Continuando o assunto listas, a gente vai ver a partir de agora como que a gente pode inserir dados dentro de uma lista a partir do que o usuário digitar. Até o momento, o que a gente tem visto é o usuário ir digitando valores e a gente fazendo algumas operações matemáticas com esses valores, né? A gente soma, a gente divide, subtrai, multiplica, só que a gente não armazena esses valores separadamente. Então, agora, listas vão possibilitar a gente fazer muito mais coisas com essas informações que o usuário digitar. Então, como que a gente vai fazer isso? O procedimento vai ser sempre o seguinte: a gente começa com uma lista vazia, a gente tem que criar uma lista vazia e depois a gente vai inserindo valores que o usuário digitar usando a função append, que a gente já viu no outro vídeo como fazer isso. Então, vamos lá. O primeiro exemplo aqui que a gente vai ver desse tipo é uma lista que vai ter 10 notas. Então, eu vou pedir para o usuário inserir 10 notas e eu vou colocar essas 10 notas dentro de uma lista. Então, vamos fazer lá no Python. Então, eu vou fazer aqui uma célula indicando criação de lista com notas inseridas pelo usuário. Então, primeiro eu preciso criar uma lista vazia, que depois eu vou inserir os valores. Então, para criar essa lista vazia, eu só coloco os colchetes vazios, sem valores, para iniciar. Eu vou colocar aqui uma mensagem para poder conversar com o usuário, e aí eu vou falar para ele, insira 10 notas. E vai aparecer essa mensagem para ele aqui. E aí eu vou ter que pedir 10 notas para ele, né? Como que eu vou fazer isso? Usando alguma estrutura de repetição. Então, a gente pode usar o while ou a gente pode usar o for. Eu vou usar o for aqui. Então, for e in range, que a gente já viu. Então, nesse caso aqui, vão ser 10 notas. Se fosse outro valor, ou se o usuário tivesse que escolher, eu teria que pedir para ele um valor N qualquer aqui e usar esse valor aqui. Mas para esse exemplo, eu quero 10 notas exatamente. E aí, depois que eu colocar essa estrutura aqui, eu vou pegar cada nota que ele inserir. Então, ele vai inserir aqui um valor real, que eu vou guardar numa variável chamada nota, que não é uma lista, é um valor. E vou pegar essa nota e colocar dentro da lista notas. Então, nota vai ser o que o usuário digitar, que eu vou transformar em real. Eu posso colocar aqui uma mensagem para ele ou não. Como ele já sabe que ele precisa inserir 10 notas, eu não vou colocar. E aí, a minha lista, ponto, append, o valor nota. Então, ficou claro aqui, ó, é a lista que vai ser acrescida, né? Eu vou colocar um valor no final dela, que vai ser o que o usuário digitar. E aí, quando terminar o meu for, eu vou pedir para ver como é que a lista ficou. Então, insira 10 notas. Então, eu vou colocar aqui 4, 5, 6, colocar aqui 10 notas. Depois pedir para ver a lista. Estão todos os valores aqui. Por que eles estão com pontinho, 0? Porque eu transformei em real. Então, eu podia ter valores reais aqui, ele mostra desse jeito. Então, estão os 10 valores aqui. Pronto, uma maneira muito simples. Então, a minha lista notas já existe. Então, se eu pedir para ver ela aqui, estão os valores, eu posso acessar esses elementos. Notas na posição 0 é o 4. Esse último elemento aqui, como é que eu vou acessar? Eu sei que tem 10. Então, esse aqui vai ser o da minha posição 9. Mas que também, usando índices negativos, poderia ser da posição -1, que também é esse aqui. Então, pronto, isso aqui é uma lista que eu já posso trabalhar com várias coisas a partir dela. Eu posso fazer várias operações com ela. Então, tá feito aqui. Agora, o que eu vou mudar? Esse exemplo 3 aqui é a mesma ideia, só que aí eu vou simplesmente somar os valores que tiverem nessa lista
e obter a média desses valores. Então, além de criar a lista, eu também quero calcular a média dos valores dessa lista. Então, o que eu vou mudar aqui? Ó? Eu vou pegar esse mesmo código, eu vou inclusive copiar esse código aqui, e vou mudar para calcular a média. Vou até colocar um comentário aqui. Então, para calcular a média, eu vou ter que incluir aqui uma variável que vai ser responsável por somar esses valores. Então, eu chamei aqui de soma, né? Poderia ser qualquer nome. E o que eu vou mudar aqui no meu código? Eu tenho que incluir essa informação aqui, né? De somar os valores. Então, a cada momento que o usuário digitar um valor, eu vou colocar dentro da lista, mas também eu vou pegar esse valor e vou somar. Olha, o que eu posso fazer aqui? Eu poderia pegar direto essa variável aqui e somar, nota, mas para a gente começar a se acostumar com os valores acessados dentro de uma lista, o que eu poderia fazer também? Falar que eu quero o elemento da posição i dessa lista. Então, se o i é igual a 0, então eu estou pegando o primeiro elemento, depois o i igual a 1, estou pegando o segundo elemento, e assim por diante. Eu vou só simplificar aqui para ficar mais rápido, colocar 3 notas aqui, só para andar mais rápido o exemplo. E aí depois eu vou pedir para ver notas, que vai ser a minha lista, e vou pedir para ver a média, que está dentro da minha variável que eu ainda não calculei, vou colocar aqui. Média vai ser a soma dividido por quanto? Nesse caso aqui, vai ser 3, né? E dependendo de quantas notas forem, quantos elementos forem, aí a gente vai ter um valor diferente. Então, vou pôr aqui média. Vou executar. Então, vou inserir 3 notas aqui. 7, 8, 9. A média vai ter que dar 8, né? Então, ele mostrou aqui, ó, 7, 8, 9 e a média 8. Perfeito. Então, deu tudo certinho aqui, o que a gente esperava que acontecesse. Aqui eu pus um outro exemplo, né, com 10 notas. Aí depois vocês dão uma olhada aqui o que poderia fazer. O exercício 1 seria aquilo que eu comentei com vocês. Como ficaria esse exemplo aqui se o usuário definisse quantas notas ele tem que inserir? Então, a mudança, na verdade, é bem simples, né? De novo, eu vou copiar aqui esse código. E aí eu vou pedir para o usuário inserir, né? Então, eu vou pedir para ele um N, que vai ser um inteiro. E vou perguntar quantas notas ele deseja inserir. E aí eu vou colocar nesse N. E aí, quando ele inserir esse N aqui para mim, eu posso colocar até um print aqui, insira. Aí vai depender do N, né? Que aí vai aparecer quantas notas ele quer inserir. Aí, ao invés de 3 aqui, eu vou colocar range N, que aí se ele escolher 10, 5, etc., aí vai ser substituído aqui. E aqui no final eu vou ter que mudar, né? Esse meu denominador aqui vai ser N. Então, vamos lá. Vamos executar. De novo, a lista vazia sendo criada, a soma começando com 0. E aí, ele começa a conversa aqui. Quantas notas? Eu vou fazer o exemplo aqui de inserir de novo. 3 notas. Só que aí agora eu que estou definindo. E aí, ele mostrou, que bonitinho. Insira 3 notas, que foi o valor que eu coloquei. Aí eu vou colocar os mesmos valores aqui. 7, 8 e 9. Mostrou aqui tudo certinho. Uma outra coisa que eu poderia fazer seria, ao invés de usar esse N aqui que o usuário digitou, no lugar desse denominador aqui, o que eu tenho que ter? O número de elementos da minha lista. Então, o que eu poderia ter colocado aqui? Ó? Média
é a média desses valores. Eu poderia ter colocado que é soma dividido. De onde que eu tiro o n? Que nesse caso são 3 elementos. É o número de elementos da minha lista. Então, eu não poderia colocar len notas. Porque len notas é o número de elementos que tem na minha lista. Então, ele vai calcular e na hora que eu pedir para ver média, vai dar o mesmo 8. Porque len notas é o número de elementos que tem na minha lista, que é o 3, que corresponde ao n que o usuário digitou. Então, esse aqui é um exemplo bem interessante. Na próxima aula, a gente vai ver outras coisas que a gente consegue fazer com listas, né? De outras funções que a gente pode usar, outros recursos que as listas permitem. Então, na próxima, a gente vai ver como fazer isso.